O que você faria se, ao comprar uma casa barata para recomeçar a vida com seus filhos, descobrisse um segredo que não é ouro, mas sangue e uma arma que aponta para um crime terrível? E se isso colocasse você e sua família na mira de um coronel impiedoso em uma época onde a justiça é só para os poderosos? Nessa história ambientada na rural Minas Gerais dos anos 1850, uma viúva de 27 anos enfrenta o que é mais assustador: os fantasmas que as pessoas acreditam ou o mal real que caminha entre elas. Oi, galera que curte mistérios com drama social. Antes de mergulharmos nessa trama que vai gelar sua espinha, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o final dessa jornada vai te chocar e te fazer questionar tudo. A neblina úmida do amanhecer envolvia o morro como um sudário, e Isabela, com as mãos calejadas, apertando as rédeas do carro de boi, sentia o cheiro de terra molhada invadir suas narinas. Seus dois filhos, o pequeno João de 5 anos e a Maria de 3, tremiam de frio sob a chita desbotada que os cobria, enquanto o veículo rangia, subindo a encosta íngreme de terra vermelha, poeira fina misturando-se ao orvalho que pingava das folhas de jatobá ao redor. Era 1853 e o interior de Minas Gerais, com suas fazendas vastas e coronéis onipotentes, parecia um sertão esquecido pelo Império, onde viúvas como ela, de 27 anos, lutavam por um teto após a morte prematura do marido em uma geada cruel que levou metade da colheita. Isabela havia vendido tudo, o pouco que restava da cabana em Ouro Preto, por uns trocados. E agora, guiada pelo boi paciente chamado Zé, aproximava-se da tapera isolada no topo do morro, uma casa de pau a pique que todos na vila de São Romão evitavam, sussurrando sobre maldições antigas e vozes noturnas que ecoavam como promessas quebradas. O carro parou com um suspiro exausto, as rodas afundando na lama úmida, e Isabela desceu, os pés descalços, sentindo o frio cortante do solo que subia pelas pernas como dedos gelados. Mamãe, por que essa casa parece chorar? Perguntou João, esfregando os olhos sonolentos, sua voz fina cortando o silêncio como uma lamparina tremeluzente em meio à penumbra. Ela forçou um sorriso, o coração apertado pelo desespero que a fizera aceitar o negócio. O antigo dono, um tropeiro errante chamado Ramiro das Neves, desaparecera meses antes, deixando a tapera por uma mixária, como se fugisse de um segredo que o consumia. É só o vento, meu filho, murmurou ela, erguendo Maria no colo, o corpinho quente da menina contrastando com o ar seco e cortante que começava a dissipar a neblina, revelando as paredes rachadas da casa, cobertas de trepadeiras secas que sussurravam ao toque. Dentro, o cheiro de mofo a atingiu como um soco, úmido e pegajoso, misturado ao odor de madeira apodrecida e algo mais. Um ranço metálico, como ferro enferrujado após a chuva. Enquanto arrumava os poucos pertences, um colchão de palha, panelas amassadas e uma imagem de Nossa Senhora esculpida em madeira tosca, Isabela rezava em silêncio, os dedos traçando o rosário gasto que fora de sua mãe, prometendo a si mesma que ali, longe das fofocas da vila e dos olhares piedosos das beatas, poderia recomeçar. A esperança brotava tênue, como o primeiro raio de sol
que furava as nuvens cinzentas, aquecendo sua pele bronzeada pelo sol implacável das plantações. João corria pelo piso de tábuas irregulares, que rangiam sob seus pés descalços como ossos velhos se queixando, e Maria, sentada no chão, chupava o polegar, os olhos grandes fixos na lamparina que Isabela acendia, sua chama dançando sombras alongadas nas paredes de barro. "Vamos plantar mandioca aqui, mamãe, e ter galinhas?" indagou João, tocando uma rachadura na parede, que vazava um ar frio como respiração de um intruso. Isabela assentiu, ajoelhando-se para beijar sua testa suada, sentindo o gosto salgado de lágrimas não derramadas na boca. "Sim, meu amor. Essa será nossa fazenda pequena, e ninguém nos tirará daqui." Mas o piso traidor revelou sua primeira mentira naquela tarde, quando Isabela, varrendo a poeira acumulada, ouviu um estalo mais profundo sob a tábua solta perto da lareira. O som ecoou como um sussurro abafado, fazendo seu estômago revirar, e ela parou, o cabo da vassoura úmido em suas palmas suadas, com o coração martelando contra as costelas, como o trote de cavalos distantes na estrada poeirenta. Ela se agachou, os joelhos doendo contra o chão áspero, e forçou a tábua com os dedos, sentindo lascas de madeira cravarem na pele como agulhas. A escuridão sob o piso exalava um cheiro mais forte agora, mofo misturado a algo podre, como carne esquecida ao sol, e um frio úmido que subia como geada noturna. Seus dedos tatearam o vazio, tocando primeiro um pano áspero empoeirado que se desfez ao toque, revelando o brilho opaco de metal frio. Um revólver antigo, enferrujado nas bordas, com o cano curvado como a lua minguante que pairava sobre o morro à noite. O ar pareceu engrossar, o silêncio da tapera rompido apenas pelo crepitar distante da lareira que ela acendera com gravetos secos. E Isabela puxou o objeto para a luz tremeluzente da lamparina, o peso dele em sua mão fazendo-a tremer como folhas em ventania. Ao lado, dobrado com cuidado sob camadas de poeira, havia um envelope amarelado, manchado de brown escuro. Sangue seco. Ela soube instintivamente, o cheiro metálico agora inconfundível, invadindo suas narinas como uma acusação. Com as mãos trêmulas, ela o abriu, o papel rangendo como pele velha, e as palavras, escritas em tinta borrada, dançaram ante seus olhos. "Coronel Evaristo, se ler isto, é porque Ramiro está morto pelas suas mãos. O ouro da mina roubado é seu, mas minha alma clama vingança. Enterre-me no sertão, mas a justiça virá como geada no verão." Assinado por uma mulher chamada Doroteia, com um traço irregular que sangrava na página. O estômago de Isabela uruou de fome, mas o apetite fugira. Em vez disso, um frio se instalou em seu peito, mais gélido que o vento que uivava pelas frestas, carregando ecos de risadas distantes da vila abaixo, enquanto o sol poente tingia o céu de laranja suja, filtrando-se pelas janelas sem vidros. Isabela escondeu o revólver e a carta de volta ao esconderijo, cobrindo-os com trapos velhos, o coração acelerado como o galope de um capataz em fuga. Seus filhos brincavam do lado de fora, João chutando pedras soltas, que rolavam morro abaixo com sons ocos, e Maria colhendo flores silvestres, cujas pétalas úmidas grudavam em seus dedinhos. "Mamãe, olha o que achei! Uma pena preta, como de corvo!" gritou a menina, correndo para dentro, o ar fresco da porta aberta trazendo o aroma de ervas selvagens.
Isabela pegou a pena, sentindo sua textura lisa e fria, como um presságio, e a guardou no bolso do vestido remendado, um gesto instintivo que a acalmou por um instante, mas à medida que a noite caía, o nevoeiro retornando como um véu fantasmagórico, ela ouviu, ou imaginou, passos leves no telhado de palha, como unhas arranhando madeira seca. Os vizinhos de São Romão, com suas crenças em almas penadas e maldições de tapera, já cochichavam sobre a viúva louca, que ousara comprar a casa amaldiçoada. E agora, esse segredo sob o piso, apontando para o coronel Evaristo, o homem que mandava na fazenda vizinha como um deus impiedoso, com suas terras vastas e capatazes armados. Naquela noite, deitada no colchão fino, com os filhos aninhados contra seu corpo quente, Isabela velava o sono deles à luz fraca da lamparina, o óleo queimando com chiado baixo que ecoava como um segredo sussurrado. O cheiro de mofo persistia, misturando-se ao suor salgado de seus corpos exaustos, e ela traçava mentalmente o mapa da vila. O caminho poeirento até a igreja, onde o padre rezava missas para afastar espíritos. A estalagem do seu Manuel, onde tropeiros contavam histórias de assombrações, e a grande casa do coronel, com suas janelas altas e sombras que se estendiam como garras. Por que a casa range tanto, mamãe? É o fantasma do homem que sumiu? Tum! Ah! Bah! Murmurou João no escuro, sua vozinha trêmula cortando o ar parado. Isabela o apertou mais, sentindo o calor de sua respiração contra o pescoço, e sussurrou: Não, filhote, é só a madeira velha se acomodando. Durma, que amanhã plantamos nossa promessa de vida nova. Mas enquanto os olhos dele se fechavam, o dela permaneciam abertos, fixos na tábua solta, onde o revólver dormia como uma serpente enroscada. Amanheceu chuvoso, a geada fina cobrindo o morro como açúcar em cristais, e Isabela acordou com o gosto amargo de café ralo na boca, preparado em uma panela fumegante sobre as brasas. Seus pés descalços pisavam o piso frio, cada rangido agora um lembrete acusador, e ela decidiu ignorar a descoberta por enquanto, focando na rotina, lavando as roupas das crianças no riacho abaixo, a água gelada mordendo suas mãos como dentes afiados, o som do gorgolejar misturando-se ao canto distante de pássaros. João ajudava, jogando pedras na correnteza que as fazia saltar com estalos úmidos, e Maria ria, o som puro como um milagre em meio à umidade opressiva. Mas ao retornar, carregando o cesto úmido que pesava em seus ombros, Isabela avistou um vulto no horizonte, um cavaleiro solitário, silhueta escura contra o céu nublado, parando na divisa da tapera. Seu coração saltou, o cheiro de couro e suor de cavalo chegando antes mesmo do som dos cascos, e ela correu para dentro, trancando a porta frágil com uma tranca de madeira que mal resistiria a um empurrão. O homem desmontou com um baque surdo, botas afundando na lama, e chamou: Ei, dá cá! Sou o capataz do coronel Evaristo, vindo ver se a nova inquilina precisa de algo. Sua voz era rouca, como cascalho sob rodas, e Isabela, espiando pela fresta, viu o rosto marcado por cicatrizes, olhos estreitos sob o chapéu de couro. O ar cheirava a tabaco queimado, e ele cuspiu no chão, o som viscoso ecoando. Obrigada, mas estamos bem, respondeu ela, a voz firme, apesar do tremor nas pernas, sentindo o frio da manhã infiltrar-se,
pelas roupas úmidas. Ele riu, um som baixo e ameaçador, como trovão distante. O coronel cuida dos seus, viúva. Essa tapera tem história ruim. Melhor não mexer no que não é seu. E partiu, deixando pegadas profundas na terra que a chuva logo apagaria, mas o medo em Isabela perduraria como o ranço metálico que agora impregnava sua memória. Dias se arrastaram em uma rotina tensa, o sol escaldante secando a terra até rachar, poeira subindo em nuvens que irritavam os olhos das crianças, e Isabela plantava sementes de feijão no quintal íngreme, as mãos sujas de solo úmido que grudava como culpa. A pena preta de Maria, guardada em seu bolso, roçava sua coxa a cada movimento. Um lembrete suave de inocência em meio ao segredo que a corroía. À noite, ao redor da mesa improvisa, eles comiam mingau de milho, o vapor quente subindo e embaçando o ar, e João contava histórias inventadas de tesouros escondidos, seus olhos brilhando à luz da lamparina. E se achássemos ouro debaixo da cama, mamãe, seríamos ricos como o coronel. E o Isabela sorria, mas o estômago revirava. Ouro não, mas uma arma e uma carta que gritavam assassinato, envolvendo o homem mais poderoso da região. Os vizinhos, sujando com crenças em espíritos vingativos, começaram a evitar o caminho do morro, e uma vez, ao descer para comprar farinha na estalagem, Isabela ouviu sussurros. A viúva trouxe a maldição de volta. Ouvi vozes na tapera à meia-noite. O pavor cresceu como erva daninha, e numa tarde de vento seco que chicoteava as árvores, carregando folhas secas como fantasmas, Isabela desenterrou novamente o esconderijo, o piso rangendo em protesto. O revólver estava lá, frio e pesado, e a carta, ao relê-la sob a luz fraca do dia nublado, revelou mais, menções a uma mina clandestina nas terras do coronel, onde Doroteia, amante de Ramiro, fora silenciada por ciúmes e ganância. O sangue na página parecia pulsar. Isabela sentiu um gosto de bile na garganta, o ar úmido da casa sufocando-a como mãos invisíveis. Deus me perdoe, murmurou ela, rezando com o rosário entre os dedos, o cordão áspero mordendo a pele. Mas o moral a dilacerava. Denunciar ao padre ou à autoridade distante significaria atrair o olhar do coronel, cujos capatazes patrulhavam as estradas como lobos. Calar-se era trair a justiça, deixando o crime apodrecer como a madeira da tapera. Então veio o primeiro sinal real de ameaça. Uma noite de lua cheia, o céu claro contrastando com a escuridão úmida da casa, quando um galo da vila cantou fora de hora, rasgando o silêncio como um alarme. Isabela acordou sobressaltada, o suor frio escorrendo pelas costas, e ouviu, inequívoco agora, o rangido de passos no alpendre, lentos e deliberados, como o tic-tac de um relógio marcando o fim. Seu pulso acelerou, o quarto cheirando a óleo queimado da lamparina apagada, e ela apertou os filhos contra si, o calor deles, o único conforto no frio que se instalava. A porta tremeu com uma batida suave, e uma voz rouca infiltrou-se pelas frestas. Viúva, abra, trouxe pão do coronel. Ele ouviu que você passa fome. Mas o tom era falso, como o sorriso de uma cobra, e Isabela não se moveu, o coração batendo tão forte que ecoava em seus ouvidos. Os passos se afastaram devagar, deixando um silêncio mais pesado que a geada, e ela soube. O segredo já vazava, como o sangue de uma ferida mal fechada. Enquanto o amanhecer tingia o horizonte de cinza úmido, Isabela jurou em silêncio que protegeria sua família.
mas o gancio do destino a puxava. E se o próximo visitante não fosse tão paciente? O sol filtrava-se pelas frestas da palha, pintando listras douradas no piso rangente, e Isabela acordou com o peso da noite ainda nos ombros, o ar carregado de umidade que grudava à pele como culpa não confessada. Enquanto o café borbulhava na panela de ferro, soltando vapor que embaçava o ar com aroma âmago e terroso, Isabela observava os filhos dormindo, seus peitinhos subindo e descendo em ritmo sereno, alheios ao abismo que se abrira sob seus pés. A pena preta, esquecida no bolso do vestido, roçava sua coxa como um dedo acusador e ela atirou, girando-a entre os dedos calejados, sentindo a textura lisa e fria que contrastava com o calor úmido da manhã. Um sinal, talvez, murmurou para si mesma, guardando-a novamente, enquanto o canto rouco de um sabiá ecoava lá fora, cortando o silêncio como uma lâmina fina. O dia prometia ser seco, o vento do sertão carregando poeira fina que se infiltrava pelas paredes de pau a pique, deixando um gosto arenoso na língua. Isabela saiu para o quintal, os pés afundando na terra rachada, e começou a cavar um canteiro para as sementes de milho, a enxada mordendo o solo com baques surdos que reverberavam em seu peito. Cada golpe era uma tentativa de enterrar o segredo, mas o suor escorria em riachos salgados pelo rosto, misturando-se ao cheiro de terra virada, e ela parava para enxugar a testa, o pano úmido colando na pele febril. João acordou correndo, os cabelos emaranhados como cipós selvagens, e se juntou a ela, pegando um graveto para imitar o trabalho, seu riso ecoando como um bálsamo contra o pavor que a consumia. Mamãe, olha, eu fiz um buraco maior que o seu. Gritou ele, o sol batendo em sua pele morena e aquecendo-a como um abraço esquecido. Maria, ainda sonolenta, sentou-se na soleira, chupando uma raiz de mandioca crua que estalava entre seus dentinhos, o som crocante misturando-se ao zumbido de abelhas ao redor das flores murchas. Isabela sorriu, forçando a leveza, e distribuiu o pão duro embebido em leite azedo, o gosto azedo pinicando a garganta como um lembrete de escassez. Comam devagar, meus anjos. Hoje vamos à vila buscar sal e talvez um frango, disse ela, a voz firme, apesar do tremor interno, enquanto o rosário pendia de seu cinto, os grãos de madeira áspera roçando sua anca a cada passo. Mas ao descerem o morro pelo caminho sinuoso, a poeira subindo em nuvens que irritavam os olhos e deixavam um véu cinzento no ar, Isabela sentiu olhares invisíveis cravados em suas costas. Os sués supersticiosos da vizinhança, com suas rezas apressadas e cruzes traçadas no ar ao vê-la passar. Na estalagem de seu Manuel, um caseiro de taipa com cheiro de cachaça rançosa e fumaça de fogueira, o burburinho parou como se uma geada tivesse caído de repente. As mulheres, vestidas em chitas desbotadas como a dela, cochichavam atrás de leques de palha, seus olhos estreitos fixos na viúva que ousara comprar a tapera amaldiçoada. Ela trouxe o mal de volta, aposto pela Virgem, sussurrou uma, o tom carregado de veneno doce como mel podre, enquanto o ar quente e abafado da tarde carregava o odor de cebolas fritas e suor acumulado. Seu Manuel, um homem magro com bigode grisalho, serviu o sal em um saquinho de pano, suas mãos tremendo ligeiramente ao tocar as dela, a pele seca e enrugada como casca de árvore velha. Cuidado com as noites, Dona Isabela. Dizem que o espírito de Doroteia ainda ronda ali.
chorando por justiça não feita, murmurou ele baixinho, os olhos desviando para a porta como se temesse ser ouvido. Isabela congelou, o nome na carta ecoando em sua mente como um sino rachado, e o coração acelerou, batendo contra as costelas com força que doía. Dorotéia? Quem era ela? Perguntou, a voz um fio tênue, sentindo o gosto metálico do medo na boca. O estalajadeiro hesitou, limpando o balcão com um pano úmido que exalava cheiro de mofo, e respondeu, amante do tropeiro que sumiu. Dizem que o coronel? Bem, melhor não mexer, viúva. Ele tem o braço longo como o sertão. O retorno ao morro foi uma subida árdua, o sol escaldante chicoteando suas nucas com raios quentes, e a poeira grudando nas saias como uma segunda pele irritante. João reclamava de sede, sua vozinha fina cortando o ar seco, e Isabela parou no riacho para dar água, o gorgolejar fresco da correnteza, um alívio momentâneo contra o calor que subia em ondas. Mas ali, agachada com as mãos na água gelada que mordia como agulhas, ela ouviu o relincho distante de cavalos. 3, talvez 4, ecoando pela encosta como um presságio de tormenta. Seus dedos se crisparam na superfície ondulante, refletindo seu rosto pálido e olhos fundos, e ela puxou as crianças para o mato alto, o capim seco roçando suas pernas como sussurros conspiratórios. Os cavaleiros passaram devagar, silhuetas empoeiradas, sob chapéus largos, o cheiro de couro e tabaco chegando antes dos cascos que batiam na terra com ritmo ameaçador. Um deles, o capataz de antes, com cicatrizes no rosto como mapas de brigas antigas, virou a cabeça na direção delas, o olhar afiado como faca de açougueiro. "Viu a viúva por aqui, Zé?" perguntou ele ao companheiro, a voz rouca carregada pelo vento. Isabela prendeu a respiração, o coração martelando tão alto que temeu ser ouvida, e Maria, sentindo a tensão, enterrou o rostinho em seu colo, o corpinho quente tremendo contra o dela. Eles se foram, deixando um rastro de poeira que pairava no ar como névoa seca. E Isabela emergiu do esconderijo com pernas bambas, o sol agora baixo tingindo o céu de vermelho sangue. Ao chegar à tapera, o alívio durou pouco. Na porta, cravado com uma faca enferrujada na madeira podre, havia um bilhete amassado, a tinta fresca cheirando a alcatrão. "Fique longe do que não é seu, ou a geada levará mais que colheitas." Lia-se, as letras tortas como galhos secos. O estômago de Isabela revirou, o ar ao redor parecendo sufocante, úmido apesar do dia seco, e ela arrancou o papel com mãos trêmulas, sentindo o corte superficial da lâmina na palma, um filete quente de sangue escorrendo. "Mamãe, o que é isso? Um jogo?" perguntou João, os olhos curiosos fixos no bilhete, mas ela o escondeu no seio, o papel úmido contra a pele, e forçou um riso fraco. "Nada, filhote. Só um aviso de vizinho chato. Vamos entrar, que o jantar não se faz sozinho." Dentro, acendendo a lamparina com gravetos que estalavam como ossos quebrando, ela trancou a porta, o ferrolho rangendo em protesto, e sentou-se à mesa, o rosário agora entre os dedos, rezando ave-marias, apressadas, que ecoavam vazias no quarto sombrio. A noite caiu pesada, o luar filtrando-se pelas frestas como dedos prateados, e Isabela velava o sono das crianças, o colchão de palha rangendo sob seu peso inquieto. O cheiro de mofo misturava-se ao de terra úmida trazida nos sapatos,
e ela releu a carta de Doroteia, à luz tremeluzente, as palavras dançando como sombras acusadoras. Vingança, ouro roubado. O coronel como o demônio encarnado em uniforme puído de autoridade. Cada linha era um laço apertando seu pescoço. O ar frio da casa arrepiando sua pele nua sob o lençol fino. Por que eu? Por que aqui? Sussurrou para a escuridão, sentindo o peso do revólver imaginário em sua mão, frio e promissor de respostas sangrentas. Os supersticiosos da vila viam fantasmas, mas ela via homens. O coronel Evaristo, com sua fazenda que devorava terras vizinhas, como um monstro insaciável, e seus capatazes. Sombras armadas que patrulhavam o sertão em nome de uma justiça torcida pelo poder. Denunciar seria acender uma fogueira que consumiria sua família. Calar, trair a alma de Doroteia, cuja voz parecia ecoar nos rangidos da casa, um lamento abafado pelo vento. De repente, um estalo seco veio do telhado. Uma telha solta caindo. Aí Isabela pulou da cama, o coração na garganta, o quarto girando em penumbras. Ela agarrou o rosário como âncora, os grãos mordendo a palma ensanguentada, e espiou pela janela, o vidro embaçado pelo hálito gelado da noite. Lá fora, sob o luar impiedoso, uma figura encapuzada se movia entre as árvores, passos leves, esmagando folhas secas com crunch abafado, o cheiro de terra remexida subindo como fumaça. Ela recuou, o suor frio escorrendo pelas costas, e apertou os filhos adormecidos, seu próprio corpo um escudo frágil contra o que se aproximava. O intruso parou, como se sentisse seu olhar, e por um instante o silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo uivo distante de um lobo no sertão. Então ele se foi, fundindo-se à escuridão, deixando apenas pegadas frescas na lama do quintal, profundas como promessas de violência. No dia seguinte, o sol nasceu tímido, velado por nuvens que prometiam chuva ácida, e Isabela decidiu agir, não com palavras, mas com ouvidos atentos. Desceu a vila disfarçada de visita à igreja, o sino tocando badaladas graves que vibravam no peito como alertas, o incenso queimando em nuvens doces e sufocantes no interior úmido da capela. O padre, um homem encurvado por anos de rezas infrutíferas, ouviu sua confissão velada atrás do gradeado de madeira, o ar carregado de cera derretida e murmúrios pecadores. Padre, e se um segredo de morte caísse em mãos erradas? A justiça de Deus ou a dos homens? Perguntou ela, a voz ecoando baixa, sentindo o banco de madeira dura mordendo suas coxas. Ele suspirou, o hálito azedo de vinho de missa tocando o ar. No nosso tempo, filha, os coronéis são os juízes. Reze pela alma da falecida, mas guarde a língua. O desespero leva a milagres falsos. Saindo, o sino ainda ecoando, Isabela tropeçou em uma mendiga na escadaria, uma mulher de olhos fundos como poços secos, que agarrou seu braço com unhas sujas. A tápera guarda mais que poeira, viúva. Doroteia me contou em sonho. O ouro está no sangue do coronel. O pavor se instalou como geada permanente, e ao voltar, carregando um feixe de ervas secas que exalavam um aroma amargo de proteção, Isabela encontrou a casa revistada, gavetas reviradas, o colchão rasgado com faca, plumas de palha espalhadas como neve suja. O ar cheirava a intrusos, tabaco e couro, e no centro do caos a tábua solta estava aberta, o revólver e a carta sumidos. Seu grito ecoou vazio.
o quarto girando em tons de pânico, e ela caiu de joelhos, as mãos tateando o vazio frio sob o piso, sentindo apenas poeira úmida e o eco de seu próprio desespero. Alguém sabia. E agora o jogo mudara, com ela como presa em um labirinto de sombras reais. Mas enquanto o crepúsculo caía, tingindo o morro de violeta úmido, um novo som cortou o ar. O trote de um cavalo solitário aproximando-se devagar, como o tic-tac de um relógio marcando o confronto inevitável. O trote do cavalo ecoava como um coração acelerado na terra seca, e Isabela, com o rosário apertado na mão ensanguentada, espiou pela fresta da porta, o ar úmido da tarde carregando o cheiro de couro molhado e poeira remexida. A figura desmontou com um baque surdo, as botas afundando na lama endurecida pelo sol poente, e avançou devagar, o chapéu largo sombreando um rosto que ela reconheceu de imediato. O capataz do coronel, com suas cicatrizes como sulcos de enxada em terra árida. O vento seco chicoteava as saias dela, trazendo o odor acre de tabaco mascado, e Isabela sentiu o suor frio escorrer pelas costas, colando a chita desbotada à pele como uma segunda camada de medo. Dona Isabela, o patrão manda dizer que a tápera é bem-vinda, mas segredos velhos não combinam com viúvas novas. Falou ele, a voz rouca cortando o ar como faca em couro, enquanto estendia uma bolsa de couro gasta, tilintando com moedas que ecoavam promessas falsas. Seus olhos, estreitos e frios como geada matinal, varreram o quintal revistado, pousando nas pegadas frescas que traíam o intruso da noite anterior. Isabela abriu a porta apenas o suficiente para pegar a bolsa, seus dedos roçando os dele, ásperos e quentes como ferro forjado, e murmurou: "Diga ao seu coronel que aqui só há desespero e crianças, nada mais." Ele riu baixo, um som gutural que reverberou em seu peito e cuspiu no chão, o escarro úmido chapinhando na poeira. "Desespero é o que leva à vingança, viúva, e o coronel não perdoa dívidas antigas." Enquanto ele remontava, o cavalo bufando vapor quente que se misturava ao crepúsculo violeta, Isabela fechou a porta com um tranco, o ferrolho rangendo como dentes cerrados, e deslizou para o chão, o piso frio mordendo suas coxas através do tecido fino. O quarto, ainda em desordem com plumas de palha espalhadas como confetes de um luto interrompido, exalava o ranço de intrusos. Couro, suor e algo metálico, como sangue fresco. Ela abriu a bolsa, as moedas de cobre tilintando em sua palma calejada, frias e pesadas como o revólver perdido, e o estômago revirou com nojo. Era suborno, disfarçado de caridade, para selar sua língua sobre o que quer que soubessem. A pena preta, caída do bolso durante a comoção, rolou pelo chão até seus pés, sua ponta escura absorvendo a luz fraca da lamparina que ela acendera às pressas. E Isabela a pegou, sentindo a textura lisa como um aviso de corvo pairando. "Não vou me curvar", sussurrou para a escuridão, o rosário agora enrolado no pulso, os grãos de madeira cravando na pele como vultos de resistência, enquanto o cheiro de mofo úmido subia do piso exposto, um lembrete de que o segredo de Doroteia não era mais só dela. A noite se arrastou como uma procissão fúnebre, o luar infiltrando-se pelas frestas em feixes prateados que dançavam nas paredes de pau a pique. E Isabela não dormiu, velando os filhos
com o corpo tenso como corda de arco. João se mexeu no sono, murmurando sobre tesouros enterrados, sua respiração quente contra o braço dela. E Maria chupava o polegar, o som úmido e ritmado como um relógio marcando horas roubadas. O ar estava pesado, carregado de umidade que grudava na garganta como dúvida, e ela imaginava o coronel Evaristo em sua fazenda vasta, sob tetos de telhas vermelhas, bebendo cachaça em copos de cristal, enquanto capatazes relatavam mexericos da vila. Ele, um homem de 50 invernos, com barba grisalha e mãos manchadas de terra e ouro ilícito, reinava sobre o sertão como um deus caprichoso, suas terras engolindo as dos pobres como a geada devora plantações. A carta de Doroteia, agora nas mãos erradas, pintava-o não como senhor, mas como assassino, ciumento de uma mina clandestina onde o tropeiro Ramiro extraíra pepitas que brilhavam como promessas de liberdade, só para serem silenciadas por palas e sepulturas rasas. Ao amanhecer, o sol nasceu ardente, dissipando a névoa com raios que aqueciam a terra até fumegar, e Isabela acordou os filhos com beijos salgados, o gosto de lágrimas misturado ao de pão amanhecido. Hoje limpamos tudo, meus amores, e plantamos flores para afastar os maus ventos, disse ela, a voz forjida em ferro, enquanto varria as plumas com uma vassoura de gravetos que estalavam como ossos picos. João ajudou, seus dedinhos sujos de poeira fina que subia em nuvens irritantes. E Maria ria, batendo palmas no ar seco que carregava o aroma de eucaliptos distantes. Mas o trabalho era uma distração frágil. Ao erguer o colchão rasgado, Isabela encontrou um pedaço de pano rasgado, bordado com iniciais, D e R, úmido de suor antigo e manchado de terra vermelha, como se Doroteia tivesse se agarrado a ele em seu último fôlego. O tecido áspero roçou sua palma, frio apesar do calor crescente, e um arrepio subiu por sua espinha, o quarto parecendo encolher com o peso da herança indesejada. Mamãe, isso é um lenço de fantasma? Perguntou João, tocando o pano com curiosidade infantil, seus olhos grandes refletindo a luz que entrava pela janela sem vidro. Ela o escondeu no seio, sentindo-o pulsar contra o coração. Não, filhote, é só um trapo velho, mas vamos guardá-lo como nosso segredo de família. O dia se arrastou sob um céu sem nuvens, o sol escaldante secando o suor em crostas salgadas na pele, e Isabela desceu à vila novamente, desta vez armada com determinação que queimava como brasa. O caminho poeirento mordia seus pés descalços, cada pedra afiada um lembrete da precariedade, e o cheiro de esterco de gado misturava-se ao de flores silvestres murchas nas margens. Na igreja, o sino badalava chamando para a missa do meio-dia, o som grave vibrando no ar úmido como um chamado à confissão, e ela se ajoelhou no banco duro, o joelho doendo contra a madeira envernizada que exalava aroma de cera velha. O padre, com seu hábito puído e olhos cansados como poços secos, aproximou-se após o ofício, o incenso ainda pairando em nuvens doces e sufocantes. Filha, sua alma carrega um fardo maior que o normal. Vale, se o Senhor permitir, murmurou ele, sentando-se ao seu lado, o banco rangendo sob o peso compartilhado. Isabela hesitou, o rosário girando entre os dedos úmidos, e sussurrou fragmentos da verdade, o revólver, a carta sangrenta, o nome de Doroteia ecoando como um sino rachado.
Padre, e se a justiça for um milagre que custa vidas inocentes? O coronel, ele sabe que eu sei. O clérigo palideceu, o rosto enrugado, contraindo-se como pergaminho ao fogo, e respondeu em voz baixa, o hálito azedo de jejum tocando sua orelha. No nosso império moribundo, os coronéis tecem a lei com fios de ouro. Vá ao delegado em Diamantina, mas leve uma promessa de silêncio, ou o sertão engolirá você como engoliu tantos. Saindo da capela, o sol alto cegando seus olhos, com brilho impiedoso, Isabela foi interceptada pela mendiga da véspera, agora agachada sob uma figueira retorcida, as mãos estendidas como garras ossudas. Eu vi o capatá na sua porta, viúva. Doroteia sussurra no vento. O ouro não está na terra, mas no sangue dele. Tome isso, disse a mulher, enfiando em sua mão um medalhão enferrujado, frio e pesado como chumbo, gravado com uma cruz tosca que roçava a palma como uma ferida reaberta. O ar ao redor cheirava a ervas amargas que ela mascava, e Isabela sentiu um calafrio apesar do calor, o medalhão parecendo pulsar com o eco de uma promessa quebrada. De onde veio isso? Perguntou, a voz trêmula, mas a mendiga já se afastava, mancando pela estrada poeirenta, deixando apenas o som de seus trapos rasgando o vento seco. De volta à tapera, com o sol se pondo em bolas de fogo laranja, Isabela pendurou o medalhão na imagem de Nossa Senhora, sua corrente tilintando como sinos distantes, e preparou o jantar. Feijão ralo borbulhando na panela, o vapor quente subindo com aroma terroso que enchia o quarto úmido. Mas enquanto as crianças comiam, lambendo os pratos com sons guloso e inocentes, um trovão rolou no horizonte, o céu escurecendo de repente com nuvens negras que prometiam geada fora de época. Isabela ouviu o relincho de cavalos novamente, mais próximos agora, multiplicados em um coro ameaçador, e o pavor se transformou em gâncio ardente. O coronel não esperaria mais por subornos. Ele viria reclamar o que era seu, e o preço seria pago em silêncio eterno ou derramamento de sangue fresco. A chuva começou a cair em grossos pingos que tamborilavam no telhado de palha como dedos impacientes, e no escuro que se adensava, Isabela soube que a escolha moral se fechava como uma armadilha. Fugir com nada, ou enfrentar o mal real que batia à porta, armado com o fantasma de uma mulher esquecida. A chuva martelava o telhado de palha como unhas furiosas, e Isabela, com o medalhão frio pendurado no peito como uma âncora de ferro, apertou os filhos contra si, o ar úmido da tapera carregado de umidade que grudava na pele como mãos invisíveis. O trovão rolou novamente, ecoando pelo sertão como o rugido de uma fera despertada, e os relâmpagos rasgavam o céu noturno em veios brancos que iluminavam as paredes de pau a pique por frações de segundo, revelando sombras alongadas que dançavam como espectros inquietos. Isabela sentia o cheiro de terra molhada infiltrando-se pelas frestas, misturado ao odor acre de enxofre distante, e o piso rangente sob seus pés descalços parecia pulsar com o ritmo da tempestade. Cada gota que vazava pelo teto pingando no balde improvisado com um ploque ritmado que ecoava seu coração acelerado. João se aninhou mais perto, seu corpinho quente tremendo contra o dela, e murmurou no escuro: "Mamãe, é o diabo batendo, como nas histórias do vovô." Ela o calou com um beijo na testa suada, o gosto salgado de medo na boca, e sussurrou: "Não, meu amor, é só o céu
limpando o que os homens sujaram. Durma, que o dia traz força. Mas Maria, com olhos grandes como poços de luar, estendeu a mãozinha para o medalhão, tocando sua superfície gravada com dedinhos curiosos, a corrente tilintando baixinho como um sino abafado. Brilha como estrela, mamãe. É de anjo? Perguntou a menina, e Isabela assentiu, forçando um sorriso que doía como ferida fresca, sentindo o metal frio contra a pele aquecida pela febre da angústia. Enquanto a tormenta amainava, deixando um silêncio pesado salpicado pelo gotejar incessante, Isabela se levantou devagar, o colchão de palha rangendo em protesto, e acendeu a lamparina com mãos trêmulas, a chama tremeluzente lançando um brilho alaranjado que lutava contra as sombras úmidas. O quarto exalava mofo renovado pela chuva, um cheiro pegajoso que se colava à garganta como dúvida não engolida, e ela se aproximou da janela, espiando o quintal encharcado, onde as pegadas do intruso da noite anterior haviam se transformado em poças lamacentas, refletindo o céu cinzento como espelhos quebrados. O rosário pendia de seu pulso, os grãos de madeira úmidos roçando a pele arrepiada, e ela o girou entre os dedos, murmurando uma promessa silenciosa à Virgem. Proteção para os inocentes, justiça para os caídos, mas o medalhão, agora quente contra seu peito pelo calor do corpo, parecia sussurrar de volta, um eco de Doroteia talvez, ou apenas o vento uivando pelas árvores encharcadas, carregando folhas secas que batiam na porta como dedos insistentes. "Por que você me escolheu?" sussurrou Isabela para o vazio, o ar frio da madrugada mordendo suas bochechas como geada inesperada, enquanto o gosto amargo de café frio da véspera persistia na língua. O amanhecer rastejou tímido, velado por nuvens que prometiam mais chuva, e o sol fraco filtrava-se em raios pálidos que mal aqueciam a terra encharcadora, deixando um vapor úmido subir do solo como fumaça de uma fogueira extinta. Isabela acordou os filhos com pão embebido em água de chuva, o miolo mole e sem sal pinicando a língua como lágrimas não choradas, e os vestiu com as chitas desbotadas ainda úmidas da lavagem interrompida, o tecido colando à pele como uma maldição pegajosa. "Hoje ficamos dentro, plantando sementes no vaso da janela. O morro está bravo com a água", disse ela, a voz rouca de noites insones, enquanto João batia palmas, animado com a ideia de terra úmida entre os dedos, o cheiro de solo remexido enchendo o quarto como uma promessa de renovação. Maria, sentada no chão, traçava desenhos na poça que vazava do teto, seus dedinhos deixando rastros molhados que evaporavam devagar, e ria com um som puro que cortava o ar opressivo como um raio de luz. Mas enquanto preparava o mingau de milho na panela fumegante, o vapor quente subindo em espirais que embaçavam o ar com aroma doce e terroso, Isabela ouviu o som distante. Cascos chapinhando na lama da estrada, múltiplos agora, aproximando-se como um enxame inevitável. O pavor se instalou como um nó na garganta, e ela correu à porta, trancando-a com o ferrolho que rangeu como um gemido de rendição, o coração martelando contra as costelas com força que ecoava nos ouvidos. Pela fresta, viu-os, 4 cavaleiros, capas encharcadas, pingando água que formava riachos na terra vermelha, liderados pelo capataz, cujas cicatrizes,
brilhavam úmidas sob o chapéu torto. O cheiro de cavalos encharcados e couro molhado chegou antes das vozes roucas e carregadas pelo vento úmido. Viúva, abra em nome do coronel Evaristo. Ele quer falar do que achou na sua casa. A batida na porta veio forte, o punho socando a madeira podre que tremeu como corpo febril, e Isabela recuou, empurrando as crianças para o canto escuro atrás da lareira, onde as brasas frias exalavam um resquício de fumaça cinzenta. Fiquem quietos, meus anjos, é jogo de adultos, sussurrou ela, a voz um fio trêmulo, enquanto pegava o medalhão e o apertava no punho, o metal mordendo a palma como um talismã de fúria contida. João tapou a boca de Maria com a mãozinha suja, os olhos arregalados refletindo o terror dela, e o silêncio da casa se esticou como corda prestes a romper, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva que recomeçava, mais fraca agora, como um choro abafado. Eles não insistiram, ou fingiram não. Os cascos se afastando devagar na lama, deixando um rastro de poças fundas que o vento frio secava em crostas. Isabela esperou, o corpo tenso como arco esticado, até que o som sumisse no horizonte, engolido pelo rugido distante de uma cachoeira inchada pela tormenta. Então, desabou contra a parede, o ar úmido enchendo seus pulmões em golfadas desesperadas, o cheiro de mofo misturando-se ao de seu próprio suor salgado. Mamãe, eles vão voltar? Como os lobos das histórias? Perguntou João, emergindo do esconderijo com pernas bambas, e ela o ergueu no colo, sentindo o peso dele como âncora contra o pânico que ameaçava varrê-la. Talvez, filhote, mas lobos fogem do fogo da justiça, respondeu, a voz ganhando um tom de câncio ardente, enquanto o rosário escorria de seu pulso para o chão, um grão rolando até a soleira como lágrima de madeira. A pena preta, esquecida na mesa, balançava levemente com a brisa que entrava pela porta entreaberta, sua ponta escura absorvendo a luz fraca como um corvo vigiando. Na tarde que se arrastou cinzenta, com o sol escondido atrás de véus de nuvem que pingavam geada fina no ar, Isabela decidiu que o silêncio era uma prisão pior que o medo. Vestiu o vestido remendado, agora seco e áspero contra a pele, e desceu o morro sozinha, deixando as crianças com a imagem de Nossa Senhora e uma promessa de retorno rápido, o medalhão batendo contra o peito como um coração extra. O caminho era um rio de lama que sugava seus pés descalços, cada passo um esforço que doía nas panturrilhas, e o cheiro de folhas apodrecidas subia das margens, misturado ao de esterco lavado pela chuva. Na vila de São Romão, o burburinho da estalagem era abafado pelo som de vozes baixas, como rezas apressadas, e seu Manuel, limpando copos com um pano úmido que exalava ranço de cachaça velha, ergueu os olhos ao vê-la. Viúva, o que o diabo te trouxe de novo? O coronel manda recados, e não são de pão, murmurou ele, inclinando-se sobre o balcão de madeira lascré. O ar quente carregado de fumaça de cachimbo, Isabela se aproximou, o balcão frio sob seus cotovelos, e sussurrou fragmentos da fúria que borbulhava. Eles revistaram minha casa, Manuel. Levaram o que era de Doroteia. Diga-me, o que ele fez com ela? A vila sabe, eu sinto nos olhares. O estalajadeiro hesitou,
seus dedos tremendo ao encher um copo d'água que ela bebeu em goles rápidos, o líquido gelado descendo como faca na garganta seca. Doroteia era flor do sertão, cantava nas festas da fazenda, enamorou-se do tropeiro e juntos acharam ouro na mina proibida, pepites que brilhavam como milagres. O coronel, com ciúme que queima como geada no verão, mandou o capataz. Bem, o revólver sumiu, mas o buraco no chão do mato ainda fede a podridão. Eles dizem assombração, mas é medo de vingança humana. As palavras saíram como veneno doce, e Isabela sentiu o gâncio da raiva se solidificar, o medalhão aquecendo como brasa sob a chita. E a justiça? O império não chega aqui? Perguntou ela, a voz ganhando força, ecoando no salão semivazio onde beatas fingiam não ouvir, seus leques de palha batendo como asas nervosas. Manuel riu amargo, o som rouco como cascalho molhado. Justiça é para quem paga, viúva. Vá vigiar a fazenda se ousar, mas leve o rosário, pois o coronel devora almas como gado. De volta à Tápera ao entardecer, com o céu limpando em tons de azul sujo, Isabela encontrou as crianças dormindo exaustas, o quarto iluminado pela luz dourada que entrava pela janela, aquecendo o ar ainda úmido com promessas falsas de paz. Ela se ajoelhou ao lado delas, traçando o rosto de João com o dedo, sentindo a maciez de sua bochecha como um lembrete de por que lutar, e pendurou a pena preta ao lado do medalhão na imagem da santa, os dois objetos balançando juntos como sentinelas sombrias. O cheiro de terras que subia do quintal, misturado ao de ervas que ela colhera no caminho, arruda para proteção, seu aroma picante enchendo o ar como escudo invisível. Mas enquanto preparava o jantar, o feijão borbulhando com um chiado baixo na panela, um novo som cortou o crepúsculo. O estalo de um galho quebrado no quintal, seguido de passos pesados que esmagavam a lama fresca, aproximando-se da porta como o inevitável clímax de uma dança mortal. A lua subia devagar, prateando o morro em véus frios, e Isabela soube que a escolha se fechava. O gâncio da moral a impelia para a fazenda, onde o coronel esperava não com subornos, mas com a fúria de um homem cujos segredos sangravam à luz da verdade. Os passos pesados esmagavam a lama fresca como ossos sob bota, e Isabela, com o coração aperto, como nó de corda, agarrou o medalhão no peito, o metal frio mordendo a pele úmida sob a chita desbotada. A lua prateava o quintal encharcado, transformando poças em espelhos traiçoeiros que refletiam silhuetas distorcidas, e o ar noturno exalava um cheiro de terra remexida misturado ao ranço metálico de folhas apodrecidas pela geada prematura. Isabela recuou da janela, o vidro embaçado pelo hálito quente de seu pavor, e sussurrou para as crianças adormecidas. Quietinhos, que o vento leva os maus sons. Mas o estalo veio novamente, mais próximo, seguido de um arranhar baixo na porta, unhas ou ecoando no silêncio úmido da tapera como um sussurro de vingança. O rosário escorregou de seu pulso, caindo no piso rangente com um tilintar abafado, e ela o pegou às cegas, os grãos de madeira áspera cravando na palma como votos de ferro. João acordou sobressaltado, os olhos grandes como poços no escuro, e agarrou sua saia, o tecido úmido colando a perna dele como pele de fantasma. — Mamãe, é o homem da fazenda! Murmurou ele,
a vozinha fina cortando o ar parado, carregado de umidade que grudava na garganta como dúvida não cuspida. Isabela o calou com o dedo nos lábios, sentindo o gosto salgado de suor na ponta da língua, e espiou pela fresta, o coração martelando como tambor de tropeiro em fuga. Lá fora, sob o luar impiedoso, o capataz se erguia como sombra alongada, o chapéu torto pingando água de chuva residual, e ao seu lado, 2 peões armados com espingardas enferrujadas que brilhavam frias como geada noturna. O cheiro de tabaco masculo e couro molhado invadiu a casa pelas frestas, misturando-se ao mofo pegajoso das paredes de pau a pique, e o capataz chamou, a voz rouca como cascalho sob rodas. Viúva, sabemos do papel sangrento. Abra ou quebramos o que resta dessa promessa de lar. Seus passos avançaram, botas chapinhando na lama com sons viscosos que ecoavam no peito dela. E Isabela sentiu o pavor se transformar em fúria, uma chama lenta, alimentada pelo desespero de mãe sem teto, no império onde coronéis teciam leis com fios de ouro e sangue. Ela empurrou as crianças para trás da lareira, onde as brasas frias exalavam um resquício de cinza seca, o ar ali abafado e quente como respiração retida, e pegou a panela de ferro ainda morna do jantar, seu peso reconfortante na mão calejada, o cabo áspero mordendo a palma ensanguentada pelo dia anterior. A porta tremeu com o primeiro empurrão, a madeira podre gemendo como alma penada, e Isabela gritou do interior, a voz ganhando força de quem nada mais tem a perder. Vão-se, capataz, essa tapera é minha por direito de viúva e o segredo de Doroteia não morre com tiros de covarde. O silêncio que seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo uivo do vento seco que varria o morro, carregando poeira fina que se infiltrava pelas rachaduras como dedos acusadores. Então, risos baixos ecoaram, guturais, como trovão abafado, e o capataz respondeu, batendo a coronha da espingarda na porta com baque surdo que reverberou no quarto. Direito! No sertão, direito é do coronel. Ele manda dizer que o ouro volta para ele. E você? Bem, geada leva o que o sol não queima. Um tiro rasgou a noite, a pólvora queimando com cheiro acre que invadiu a casa como fumaça de fogueira maligna, e o projétil se cravou na parede ao lado da janela, lascas de barro voando como confetes de morte, quentes e úmidas contra a bochecha de Isabela. Ela se jogou no chão, cobrindo os filhos com o corpo, o peso deles pressionando seu peito como âncoras de vida, enquanto Maria choramingava baixinho, o som abafado contra seu ombro, misturado ao gosto de bile na garganta. Os peões recuaram, murmurando rezas apressadas. Alma pena, afasta! Pois o vento uivou mais forte, agitando as trepadeiras 10 que chicoteavam a fachada como garras, e uma coruja piou no jatobá vizinho, seu grito rouco ecoando como lamento de Doroteia. O capataz cuspiu no chão, o escarro úmido chapinhando na lama, e montou, os cascos galopando morro abaixo em ritmo frenético que sacudia a terra, deixando poeira e medo no ar parado. Isabela esperou, o corpo tremendo como folha em ventania, até que o silêncio retornasse, salpicado apenas pelo gotejar da chuva residual no telhado de palha. Ela se ergueu devagar, o piso frio mordendo os joelhos através do vestido rasgado,
e acendeu a lamparina com gravetos que estalavam como ossos quebrados, a chama dançando sombras alongadas nas paredes manchadas de pólvora. Mamãe, eles atiraram como nos contos do seu Manuel? Perguntou João, esfregando os olhos inchados, e ela o abraçou forte, sentindo o calor dele contra o frio que se instalava em seus ossos. Sim, filhote, mas contos acabam com justiça, e a nossa vai também. A pena preta, balançando ao lado do medalhão na imagem da santa, parecia absorver a luz fraca, sua ponta escura como um olho vigilante, e Isabela a tocou, a textura lisa roçando o dedo como um presságio de voo, fuga ou confronto. O amanhecer surgiu velado por névoa úmida, o sol tímido aquecendo o ar com raios mornos que evaporavam a lama em vapor terroso. E Isabela preparou o desjejum com mãos firmes. O mingau de milho borbulhando na panela com chiado reconfortante. Seu aroma doce cortando o ranço de pólvora que persistia. As crianças comiam em silêncio, os olhos fundos refletindo o cansaço da noite, e Maria traçava círculos na mesa com o dedo sujo de papa, o som úmido ecoando como sussurro de segredo. Hoje vamos à fazenda, meus anjos. Não para pedir, mas para cobrar o que o sertão deve às viúvas, anunciou Isabela, a voz ganhando o tom de gâncio moral, enquanto vestia o rosário no pescoço como armadura, os grãos roçando a clavícula como lembretes de promessas. João ergueu o olhar, curioso apesar do medo. E se o coronel for mau como o lobo, vamos levar a panela? Ela riu baixo, um som rouco que aliviava o peito oprimido, e bagunçou seus cabelos emaranhados. Melhor que isso, filhote. Levaremos a verdade, que queima mais que fogo. O caminho até a fazenda era uma descida traiçoeira, a terra vermelha escorregadia sob os pés descalços e o cheiro de eucaliptos misturava-se ao de gado confinado, um odor pesado que sufocava o ar seco do meio-dia. A grande casa do coronel erguia-se como fortaleza de taipa branca, telhas vermelhas brilhando sob o sol impiedoso, e os capatazes patrulhavam os portões com olhares estreitos, espingardas ao ombro como asas de abutre. Isabela avançou, as crianças de mãos dadas atrás dela, o medalhão batendo contra o peito com cada passo que ecoava na poeira fina. E o portão rangeu ao se abrir, revelando o pátio amplo onde escravos descalços varriam folhas secas com vassouras de gravetos que estalavam ritmados. O ar ali era abafado, carregado de cheiro de café moído e couro curtido, e uma mucama de chita poída aproximou-se, os olhos baixos como costume do tempo. O que uma viúva da tapera quer com o senhor? Ele não recebe mendigos. Isabela ergueu o queixo, sentindo o sol escaldante queimar a nuca como julgamento. Diga ao coronel Evaristo que Doroteia manda saudações e cobra o ouro que o sangue dela comprou. A mulher recuou, traçando uma cruz no ar úmido, e correu para dentro, deixando o pátio em silêncio tenso, quebrado apenas pelo mugido distante de vacas no curral. Minutos se arrastaram como horas, o sol subindo ao zênite e aquecendo o chão até fumegar. E então ele surgiu na varanda, o coronel, alto e grisalho, com colete de veludo puído e botas polidas que brilhavam como mentira, os olhos frios como geada em verão. Viva Isabela!
Ouvi que sua casa range com vozes antigas. Entre e traga as crianças. O sertão ensina lições cedo, disse ele, a voz suave como cachaça envelhecida, mas carregada de ameaça que arrepiava a pele. Isabela subiu os degraus de madeira que rangiam sob o peso, o ar da varanda exalando aroma de charuto apagado e flores murchas em vaso de barro, e sentou-se na cadeira de balanço que gemia como queixa, os filhos encolhidos a seus pés. O revólver e a carta são meus agora, coronel. Doroteia escreveu de além-túmulo. Vingança ou justiça? O império pode ser fraco, mas mães como eu não são. Ele riu, um som baixo que ecoou como trovão seco, e inclinou-se para a frente, o hálito azedo de vinho tocando o ar. Justiça? Aqui, eu sou o império. Mas diga, viúva, o que quer pelo silêncio? Terra, ouro? Ou prefere o buraco no mato, como o tropeiro? O diálogo se esticou, como corda fina. Palavras trocadas como facas embainhadas, e Isabela sentiu o gâncio da moral apertar, o rosário em seu colo, a pena no bolso roçando a coxa, o medalhão pulsando quente. Todos clamavam por escolha, enquanto os olhos do coronel brilhavam com o mal real que assombrava mais que fantasmas. Mas enquanto ele gesticulava, revelando uma cicatriz antiga no pulso, marca de bala, talvez de Doroteia, um grito veio do curral, um escravo fugindo, chicoteado pelo capataz, o som de couro cortando o ar misturado a lamentos que ecoavam o desespero social do tempo. Isabela se ergueu, o coração inflamado. Sua justiça é geada para os pobres, coronel, mas o fogo da verdade queima eterno. Enquanto o sol poente tingia a fazenda de vermelho sangue, Isabela saiu com uma promessa forçada. Silêncio por uma sacola de moedas. Mas no peito, o gâncio da raiva se acendia. A denúncia ao delegado em Diamantina viria, custasse o que custasse, e o sertão testemunharia se fantasmas ou homens cairiam primeiro. O sol poente sangrava o horizonte em tons de carmesim sujo, e Isabela, com a sacola de moedas queimando como brasa no ombro, subia o morro da tapera, o peso da promessa forçada apertando o peito como coleira de ferro. O ar do entardecer carregava um cheiro de terra seca misturado ao de fumaça distante de fogueiras acendendo nas cabanas da vila, e cada passo dela ecoava na poeira fina que subia em nuvens irritantes, grudando na saia remendada como acusações mudas. As crianças, exaustas da caminhada, arrastavam os pés atrás, João chutando pedras soltas que rolavam com sons ocos morro abaixo, e Maria, apertando a mãozinha na dela, os dedinhos quentes, contrastando com o frio que se instalava no estômago de Isabela. O medalhão batia contra o peito a cada oscilação, sua corrente tilintando baixinho como sinos de alerta, e o rosário, agora enrolado no pulso como bracelete de penitência, rosf. A pele arrepiada, os grãos de madeira úmidos de suor, ecoando promessas sussurradas à Virgem durante o confronto na fazenda. Mamãe, o homem grande deu ouro. Vamos comprar galinhas agora? Perguntou João, a vozinha rouca de cansaço cortando o silêncio opressivo, e ela forçou um aceno, sentindo o gosto amargo de bile na garganta. Sim, filhote, ouro que compra paz, por enquanto. Mas a pena preta, guardada no bolso junto à carta recobrado em segredo durante a confusão do pátio, um pedaço de tecido bordado que ela surrupiara da varanda,
Roçava sua coxa como asa de corvo, um lembrete de que o silêncio comprado era ilusão, frágil como palha sob geada. A tapera surgiu na crista do morro como uma sentinela cansada, suas paredes de pau a pique rachadas pelo sol implacável do dia, e o ar ao redor exalava um ranço de mofo renovado pela umidade residual da chuva, misturado ao odor terroso de ervas chinelas que Isabela colhera no caminho de volta. Dentro, acendendo a lamparina com gravetos que estalavam como juntas velhas, ela preparou o jantar. Feijão ralo aquecido na panela de ferro, o vapor quente subindo em espirais que embaçavam o quarto com aroma reconfortante, mas insuficiente para dissipar o pavor que pairava como névoa. As crianças devoravam o mingau com colheres de madeira que raspavam o fundo da tigela com sons ritmados, seus rostinhos iluminados pela chama dançante que projetava sombras alongadas nas paredes. E Maria ria baixinho ao ver as figuras tremeluzirem, apontando. Olha, mamãe, dançam como fantasmas felizes. Isabela sorriu, traça do rosto da menina com o dedo, sentindo a maciez de sua bochecha como bálsamo contra a fúria que borbulhava. Fúria contra o coronel, cujos olhos frios na varanda haviam traído o assassino sob a casca de senhor feudal, e contra os vizinhos supersticiosos que viam assombrações, onde havia apenas o peso do império podre, com suas leis que favoreciam os coronéis e esmagavam viúvas como ela. Enquanto a noite caía pesada, o luar filtrando-se pelas frestas em feixes prateados que cortavam o escuro como lâminas, Isabela sentou-se à mesa improvisada, a madeira áspera mordendo os cotovelos, e desdobrou o pedaço de tecido bordado, D.E.R., manchado de terra vermelha como sangue coagulado, um plantio de Doroteia que agora florescera em prova irrefutável. O cheiro de lã velha e suor antigo subiu, pegajoso e acusador, e ela o guardou com a carta original, escondendo-o sob uma tábua falsa no piso, o rangido da madeira ecoando como juramento silencioso. O rosário girava entre seus dedos, os grãos quentes agora pelo atrito, e ela rezava em voz baixa, o murmúrio misturando-se ao crepitar da lareira, onde brasas vermelhas pulsavam como corações vivos. Senhor, dai-me a força da geada que quebra o seco, não a do fogo que consome inocentes. João, sonolento ao seu lado, tocou o medalhão pendurado na imagem da santa, sua superfície gravada refletindo a luz fraca. É pesado, mamãe, como o coração do lobo. Ela assentiu, sentindo o metal pulsar contra o peito como o eco de Doroteia, um payoff de herança indesejada que a impulsionava para além do medo. O moral se cristalizava, afiado como faca de tropeiro. Denunciar não era vingança, mas justiça social, um grito contra o desespero que devorava o sertão, onde mulheres como ela e Doroteia eram silenciadas por ouro e poder. O sono veio fragmentado, o colchão de palha rangendo sob tosses inquietas. Isabela sonhou com a mina clandestina, veios de ouro brilhando úmidos nas paredes de terra, o eco de tiros abafados misturado ao choramingo de uma mulher caída, sangue escorrendo como riacho de lama. Acordou sobressaltada ao amanhecer, o sol nascendo ardente e dissipando a névoa com raios que aqueciam o quarto como julgamento divino.
o ar seco agora carregado de poeira fina que dançava na luz. Preparou as crianças com beijos salgados, vestindo-as em chitas limpas que cheiravam a sabão de cinzas, e encheu uma mochila de pano com pão duro e água de riacho, o cantil gelado contra a palma suada. Vamos a Diamantita, filhotes. Lá, o delegado ouve mães como eu, disse ela, a voz firme como raiz cravada no solo, enquanto o medalhão balançava no peito, sua cruz tosca roçando a pele como lembrete de cruzes reais carregadas no império. João ergueu os bracinhos, animado apesar da jornada. E vamos ver o trem, mamãe? Como o seu Manuel conta? Ela riu, um som leve que aliviava o peito, e partiu, o caminho poeirento mordendo os pés descalços com pedras afiadas. O cheiro de jatobás em flor misturando-se ao de esterco seco nas estradas. A viagem durou dias, o sol escaldante do sertão chicoteando nucas suadas e noites frias enroladas em cobertores puídos sob estrelas que piscavam como olhos vigilantes. Na vila, os suês supersticiosos cruzavam o caminho, murmurando rezas ao vê-la com a sacola e o rosário ao pescoço. A viúva leva a maldição para o delegado. Cuidado, que fantasmas seguem. Mas Isabela seguia, o gâncio da raiva se transformando em determinação, micromomentos de dúvida, um olhar pioso de uma beata, o choro de Maria ao tropeçar na poeira, fortalecendo sua resolução. Em Diamantina, a cidade de casarões brancos e minas exauridas, o ar úmido de umidade mineral invadiu suas narinas, misturado ao clancor de martôs em oficinas. E o delegado, um homem magro de bigode encerado, ouviu sua história na sala abafada de seu escritório, o cheiro de tinta fresca e papel velho sufocando o ar. Coronel Evaristo? Um nome pesdobuva, mas a carta sangrenta e o tecido. Isso cheira a crime, não a assombração, murmurou ele, os olhos estreitos varrendo o documento sob a luz da lamparina que chiava baixo, projetando sombras que dançavam como testemunhas mudas. A denúncia foi lavrada em tinta preta, as palavras ecoando como sentença. Assassinato por ganância, mina clandestina. O sangue de Doroteia clamando justiça no pós-império, onde escravos e viúvas lutavam por vós. Isabela saiu com o salvo-conduto em mãos, o papel rangendo como pele nova, e o peito se encheu de catarse. Não era vitória, mas alívio, como geada derretendo ao sol, o peso do segredo se dissolvendo em lágrima salgada que escorria pela bochecha. De volta à tapera, semanas depois, escoltada por soldados distantes que patrulhavam as estradas poeirentas, encontrou a casa intacta, as sementes brotadas em brotos verdes que perfuravam a terra como esperança renovada. O coronel fora preso, sua fazenda selada por lacres imperiais, e os vizinhos, agora sem sussurros de maldição, traziam pão e ervas como oferenda tardia. Perdão, viúva, o mal era de carne, não de alma. Isabela plantou a pena preta no canteiro, sua ponta escura enraizando na terra úmida, e pendurou o medalhão e o rosário juntos na imagem da santa, os objetos brilhando à luz do sol poente como payoff de luta, símbolos de uma mulher que escolhera a verdade, pagando com noites de terror, mas ganhando dias de paz frágil. Anos se passaram no sertão de Minas, o império ruindo em reformas que ecoavam justiça distante, e Isabela,
agora com rugas finas como veios de ouro, contava a história aos filhos crescidos ao redor da lareira crepitante, o cheiro de lenha queimando misturando-se ao de café forte. O que é mais assustador, João? Os fantasmas que as pessoas creem ou o mal real que anda entre nós? E ele, agora homem de mãos caledas como as dela, sorria. O mal real, mãe, mas você o enfrentou, e isso é o milagre. A tapera, outrora amaldiçoada, tornara-se lar, e no silêncio das noites estreladas, o vento sussurrava não lamentos, mas promessas de um amanhã sem geada para os oprimidos. Na vida, o maior medo não são os espectros tecidos por crenças antigas, mas o mal encarnado em homens de poder que pisam os fracos como terra seca. E Isabela escolheu certo ao erguer a voz, trocando silêncio por catarse, mesmo que o preço fosse alto. Como vocês acham que ela fez bem em perdoar os vizinhos supersticiosos? Ou o rancor seria justo? E o medalhão de Doroteia, o que fariam com ele? Guardariam como talismã ou enterrariam com os mortos? Se essa jornada de mistério e drama social tocou vocês, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e assistam ao próximo vídeo, onde uma nova trama no sertão vai questionar segredos ainda mais profundos. Valeu, galera!